gestora, olá, gestor. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Escola de Gestão Educacional. Eu sou a professora Patrícia, fundadora dessa escola, e hoje nós vamos ter uma aula cujo tema é campeão de audiência. Na verdade, nós vamos falar da resistência da equipe. Quem aí nunca teve alguém que resistisse ao seu trabalho, ao seu cargo, né? Escreve aqui para mim nos comentários. Você tem aí na sua escola algum funcionário resistente? E aí, gente, pode ser qualquer tipo de funcionário. A resistência, ela vai minando o nosso trabalho, não é? A resistência é como se fosse ali, o próprio nome fala, né? Vai segurando, vai impedindo da gente realizar aquilo que a gente se propôs a fazer. Por isso é fundamental que a gente discuta e entenda quais as estratégias, como você, gestor, pode fazer para atuar num ambiente resistente. Pode acontecer de que a maioria resista, ou pode acontecer de ser uma pequena parte, um grupinho pequenininho, ou uma pessoa só. Tem gente que eu falo assim, que tem a capacidade de atrapalhar toda uma escola. Às vezes é uma pessoa só que tem a capacidade de minar o nosso trabalho. Por isso é fundamental que a gente entenda. Hoje eu vou trazer para vocês 3 estratégias para vocês lidarem com pessoas resistentes. E aí, nem todo líder, né, tem a sorte de conseguir uma aceitação coletiva. Eu falo que nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Não sei se vocês se lembram, né, daquela cena da última ceia de Jesus e que ele fala assim: nesta mesa, um de vocês ainda vai me trair. Então, isso aqui é só para poder trazer, ilustrar, né, para vocês, de que quando a gente assume um cargo de liderança, a situação, ela não é totalmente favorável para a gente, né? Isso acontece tanto para aqueles que já estão há muito tempo no cargo, não é? E aí, porque ele falou uma coisa, ele tomou uma decisão, e as pessoas vão resistir. Porque as pessoas, elas têm interesses diversos. Cada um tem um tipo de educação, cada um tem um valor, cada um tem um interesse. E são esses interesses que vão fazer a pessoa concordar ou não, resistir ou não à sua pessoa ou ao seu estilo de liderança. E aí, gente, isso pode ser muito pior em situações de quando a pessoa acaba de assumir a gestão. E aí ela chega, né, às vezes sem experiência, e é muito comum, né, as escolas terem ali aquelas equipes de muitos anos, né, estarem acostumados ao diretor ou a diretora que está ali há 10 anos, 15 anos, 20, até 25 anos, né? E aí, quando acontece uma mudança, uma nova contratação, a equipe toda ressente. E aí, então, nós precisamos ter um jogo de cintura, né, para poder lidar com aquela situação, porque lembrem-se, aquela situação, ela é temporária. Nenhum problema perdura para sempre. Então, se você chegou numa escola agora, encontrou resistência, ou se você está há mais tempo, não é? E por uma situação ou por outra, as pessoas estão ali resistindo, entenda que aquilo ali não vai ser para sempre, né? Existem estratégias e que você vai precisar colocá-las em prática para mudar a situação, né? E aí, você precisa tomar muito cuidado, porque a gente não pode querer fazer determinada situação para agradar. Às vezes, nós, enquanto líderes, enquanto diretor de escola, nós temos que tomar algumas decisões, algumas atitudes, que essas decisões vão desagradar. Às vezes, a gente vai desagradar até a maioria, mas em função da necessidade ou da convicção, não é, daquela decisão, a gente precisa se manter. E a gente vai precisar também aprender a lidar com as consequências disso tudo, não é?
não caia na armadilha de querer ser bonzinho, porque aí você vai estragar a sua liderança. O líder, o gestor, ele tem que ter, sim, aquela capacidade, não é, de liderar nas adversidades. Mas ser bonzinho significa fazer tudo o que todo mundo quer. Isso não é liderar. Então, é importante que este tema venha para vocês hoje, porque é um tema muito recorrente. Sempre vocês trazem para mim que eu tenho um problema com a coordenação, eu tenho um problema com os professores não querem mudar, não é? Os funcionários não querem atender aos meus pedidos. Isso tudo é resistência. Então, nessa aula de hoje a gente vai tratar. E eu quero também lembrar uma coisa para vocês. Você sabia que o resistente, ele tem um papel fundamental? Sim, porque aquela pessoa que resiste, ela te faz pensar, ela te faz parar e refletir se aquela decisão ela é a melhor. Inclusive, a pessoa que resiste, ela vai exigir um pouco mais de você, mas isso é bom, porque você vai agir depois de ter pensado 1, 2, 3 vezes. Às vezes a gente fica com aquela pessoa na cabeça. Eu já tive professores muito resistentes. E aí toda informação que eu ia passar, ou toda decisão, eu lembrava dessa pessoa. Eu ficava assim, será que aquele professor vai falar? Porque aí eu já me antecipava, eu já me preparava para poder lidar ali com aquela situação, tá bom? Então, gente, quero dizer o seguinte, que quem ficar aqui até o final, nessa aula de hoje, eu vou liberar o esquema, né, o registro dessa aula em PDF. Então, ao final dessa aula, eu vou dar a senha. Então, com essa senha, você vai conseguir abrir o arquivo que eu vou liberar, tudo bem? Então, no final, vocês me lembram aqui no chat, escrevam aqui para mim senha, porque na outra aula eu até esqueci de liberar a senha, tá bom? Então, gente, no nosso dia a dia, né, o que acontece? O que é comum aí nas nossas escolas? A gente ter um funcionário que vai resistir às nossas solicitações. A gente pede uma coisa e o funcionário não entrega. A gente orienta que faça de uma forma e o funcionário faz exatamente o contrário, né? Isso acontece aí com vocês? Fala aqui para mim. Escreve aqui no chat. Isso acontece aí lá na escola de vocês? Porque, gente, isso tudo é resistência. Sabe aquele porteiro que fica lá conversando com as famílias, recebendo os alunos, e aí ele joga uma piada, ele planta uma sementinha da discórdia? É isso que acontece com as pessoas resistentes, não é? A gente tem, por exemplo, uma equipe de professores que a gente, junto com a equipe técnica, nós orientamos, né, determinada situação e aquele grupinho de professor fica ali resistindo, não faz, não entrega, não é? Eu falo o seguinte, tem uma frase que eu estou aqui balançando a cabeça, né? Fingindo que eu estou concordando, mas ali na calada da noite eu não estou fazendo nada, né? Sabe aquela coisa assim que dentro da sala de aula ninguém está vendo o que está acontecendo? Pois é. Só que nós também não podemos fingir que não estamos vendo. Nós precisamos criar situações, criar uma rotina, né, de acompanhamento para que essas pessoas elas entendam que elas estão sendo gerenciadas, que elas estão sendo lideradas e que, portanto, elas precisam sim cumprir o que foi determinado. Tudo bem? Gente, nós precisamos então neutralizar essas pessoas resistentes, porque essas pessoas elas minam, elas não deixam a gente ir para frente. E muito cuidado mesmo, porque a gente chega muito empolgado para o trabalho, a gente chega com altas ideias, com altos projetos, e aí as pessoas vão resistindo. E sabe o que acontece com a maioria dos gestores? Os gestores acabam desistindo dos seus sonhos.
Eu tenho aqui na escola de gestão vários alunos com as mesmas falas. Ah, Patrícia, eu não consigo resultado porque eu cheguei com várias ideias, eu cheguei assim com esse projeto, mas na hora que eu coloco, as pessoas não concordam, elas não aceitam. Gente, isso não é liderar. O líder, ele, independentemente da situação, ele vai mexer ali na equipe para poder fazer a coisa acontecer. Liderar é exatamente dominar a situação para resolver né, as possíveis ali pendências e conseguir atingir os resultados. Isso é liderar. Liderar não é só ficar ali sentado na mesa, né, gente? Ali atrás da mesa, dando bom dia, boa tarde, recepcionando professor, recepcionando aluno, recepcionando família e os resultados. Os estudantes esperam de nós resultados. Nós estamos aqui na cadeira da direção para transformar essa escola. Nós não podemos ser mais um na multidão, porque na multidão nós estamos vendo que não está funcionando. Não está funcionando porque os resultados dos nossos alunos estão muito ruins. E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente chega com muita energia, com muito gás. E aí a gente desiste por causa da resistência. E essa aula de hoje é para não deixar vocês desistirem, porque vocês vão aprender aqui 3 estratégias para você liderar as pessoas resistentes. Então vamos para a primeira estratégia. A primeira delas é conquistar a sua equipe. Ah, claro! Quando eu conquisto a minha equipe, quando eu tenho a equipe comigo, 1, 2 ou 3 que estão ali resistindo, eles vão perder a força. E aí, como que eu conquisto a equipe? Primeira coisa, através da minha competência técnica. Nenhum gestor vai conseguir conquistar a equipe se ele não dominar as habilidades técnicas da pedagogia, da administração da escola, da administração de pessoas. Por isso, eu preciso me capacitar. Por isso eu tenho que estudar, eu tenho que investir na minha pessoa, no meu profissional, para que eu seja um líder capaz de conquistar a equipe pela minha competência, né? E aí vocês vão falar comigo assim, ah, Patrícia, mas eu não fui preparado para ser gestor. Ninguém foi. Por que existem gestores que se destacam e outros que não se destacam? Porque aqueles que se destacam, eles correram atrás, eles estudaram, eles fizeram um curso, eles fizeram uma mentoria, porque a faculdade não nos prepara. Eu falo isso com muita tristeza, porque eu fui professora universitária grande parte da minha vida e, infelizmente, ali na universidade, né, a gente não tem como trazer a prática, porque é na prática que a gente se consolida. Tá certo? Então, conquistar a equipe com competência técnica, com a capacidade de ouvir o outro, colocar-se no lugar do outro. Isso tudo conquista, né? Quando eu também sou capaz de orientar, de conduzir aquela equipe, né? Porque muitas vezes a pessoa resiste porque ela não entendeu o que você quer que ela faça. Isso acontece muito. Não é? Porque a resistência, ela não vem só pelo ponto de vista pessoal. Ah, eu não gosto dessa pessoa, então eu não vou com a cara dela, eu vou resistir. Não. A resistência, ela acontece também por não entender. Ela pode acontecer por insegurança. Então, isso tudo é importante que vocês saibam para saber lidar. Como é que você vai lidar? Né? Através da percepção. E depois que você percebeu por que aquela pessoa está resistindo, você vai ali, né, agir em cima daquilo, do motivo que ela está resistindo. Aí você consegue desestabilizar, né? Desestabilizar a resistência. E aí, gente, quando eu falo que o gestor precisa ter a capacidade de conduzir, né, de orientar, quando você demonstra que você está ali junto com aquela pessoa, também é uma maneira de conquistá-la, tá certo? E por último, uma outra forma
de você conquistar a sua equipe é quando você demonstra de verdade, né, que você quer conquistar algo novo. Nós estamos aqui iniciando um novo ano, cheio de projetos, cheio de ideias. É uma grande oportunidade de você demonstrar uma nova ideia, um novo projeto. E quando a gente demonstra isso, a gente conquista o outro. Porque, na verdade, todos nós queremos renovar, queremos começar de novo, não é mesmo? E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, o que eu observo muito na prática? Muitos gestores, diante da resistência, sabe o que eles fazem? Eles recuam. Outro dia eu fui fazer uma visita a uma escola, né? Uma visita técnica. Eu fui lá porque eu tenho alguns alunos daqui de Belo Horizonte e que são meus mentorandos. Então, eu gosto de ir até para observar na prática como que está e depois ir dando feedback para eles. E aí, eu observei uma coordenadora trancada dentro da sala dela. Não foi no recreio, não foi na sala dos professores, e ela estava ali, ó, sabe aquela coisa assim, trancada, parecendo uma ostra? E aí eu perguntei pro meu aluno, né, que é meu mentorando e tal, e aí ele me falou, Patrícia, essa coordenação, ela tem uma resistência muito grande, os professores resistem, e aí ela fica só na sala, ela não vai na sala dos professores e tudo. E aí a gente está até fazendo um trabalho específico para isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que eu observo isso, e que isso piora o problema da resistência. Porque quando eu tenho, né, uma situação de resistência, se eu recuo, eu estou exatamente fazendo o que o grupo quer. Então, eu não posso recuar por insegurança, porque eu recuo por insegurança, né? Eu não quero bater de frente com a resistência e aí eu recuo. Saiba que você está assinando seu atestado de incompetência se você fizer isso. Não faça isso. Você precisa estar seguro e enfrentar a situação. Quando você enfrenta a situação, bate ali de frente, você quebra a resistência, tá certo? E como que você vai quebrar a resistência, então? Primeira estratégia que eu acabei de falar é conquistando a sua equipe, né? Conquistando a sua equipe, você vai conseguir, então, fortalecer a sua liderança e aqueles poucos que ainda resistem, aos poucos eles vão mudando de postura e você então consegue ter a equipe toda, tá? Lembrando, gente, que na jornada da gestão escolar eu tenho uma aula só sobre a questão da quebra de resistência. Então, é uma aula de aprofundamento em relação a esse tema que nós estamos tendo aqui hoje, viu? Então, a jornada da gestão escolar vai acontecer na próxima semana, dia 15, 16 e 17. Se você ainda não fez a sua inscrição, me manda aqui no direct ou aqui no YouTube, manda uma mensagem, entra em contato comigo que eu te mando o link para poder fazer a inscrição. Tudo bem? Gente, eu quero contar uma história para vocês de uma situação que aconteceu comigo, uma situação de resistência. Eu estava no início, né, da minha trajetória na gestão. Eu já tinha um bom tempo de professora, eu era professora universitária e eu passei num concurso e assumi a gestão dessa escola. Na verdade, era supervisão na época, nem era direção. Depois eu cheguei ao cargo de diretora, mas esse caso que eu quero contar foi quando eu entrei nessa escola, eu não tinha experiência na supervisão. E eu fui logo para o ensino médio, gente, de uma escola super tradicional aqui de Belo Horizonte, e professores que estavam lá há anos. Imagina um professor de ensino médio, velho de casa, chega uma pessoa que na época eu tinha 25 anos, eu comecei com 23 na universidade, então com 25 eu assumi esse cargo. E aí, gente, o que aconteceu? Professor é igual criança, né? Eles ficam testando a gente. Eles ficam testando para ver se você tem competência técnica, se você sabe
o que você está falando, se você não vai cair em contradição, né? Professor é um bicho danado, né? Eu fui professora há muitos anos, então assim, a gente faz isso. Nós testamos o tempo todo. Então você também, gestor, vai ser testado, se ainda não foi. E nós precisamos ter inteligência emocional para aprender a lidar com isso. E aí, o que eu fiz com esse grupo? Né? Eles começaram a me testar e tudo, e eu mostrei para eles que eu sabia o que eu estava fazendo ali. Eu estudei toda a documentação da escola, eu procurei saber que escola era aquela. Então, antes de eu ir para a primeira reunião com eles, eu já tinha ali número de professores, número de turma, quantos alunos, eu já tinha informações, eu já tinha dados a respeito daquela situação. Então, eu já cheguei na reunião mostrando segurança, mostrando que eu já tinha me preparado para aquele momento. E mais, eu já cheguei dizendo o que eu esperava daquele grupo. Eu disse qual era a minha proposta para com eles, tá? Então, eu me apresentei e tal, eu não esqueço. Gente, na noite anterior eu não dormi direito, porque é desafiador, né? A gente não sabe o que vai encontrar. Encontrei resistência, sim, muita resistência, porque eu era muito nova, num grupo de ensino médio, que ele já tem, né, um estilo diferenciado, mas exatamente conquistando a equipe, como eu acabei de dizer aqui para vocês, que é a primeira estratégia, né? Conquistando a equipe, as coisas foram fluindo. Bom, segunda estratégia das 3 estratégias para liderar pessoas resistentes. Ofereça suporte e orientação. Como eu disse, gente, aquela pessoa que resiste, ela pode resistir por imaturidade, por insegurança, por inexperiência, por questões pessoais. A gente não sabe por que ela vai resistir, mas ela vai resistir. E aí, o que você precisa fazer? Oferecer suporte e orientação. Você vai resistir do outro lado? Não faça isso. Não resista do outro lado. Você vai fingir que você não percebe que ela é resistente. Você vai fingir, porque eu costumo dizer o seguinte, nós somos os adultos da relação. Nós não podemos agir igual criança. Nós não podemos emburrar com a pessoa porque ela está resistindo. Nós temos que agir com assertividade. Então, nesse sentido, como líderes, como que nós podemos agir com as pessoas dessa maneira? Vou dar um exemplo prático, né? O porteiro lá. O porteiro, ele está ali não cumprindo as ordens que você deu. Então, ele precisa fechar o portão às 7h10, porque 7h10 é a tolerância, né? Existe um manual do aluno e da família, né? Que eu chamo de guia do aluno e guia da família, que é um manual de orientações. Orientações do funcionamento da escola, orientações às regras de convivência, distribuição de pontos, horários, calendário, ou seja, todas as informações que o estudante e a família eles precisam está no guia, para a gente evitar de perder as informações. A pessoa vai dizer, eu não sabia. Não, tá aqui, você recebeu no ato da matrícula, né? Então, gente, foi combinado com as famílias e com os estudantes de que 7h10 o portão iria fechar. E aí o bonito do porteiro não fecha. Por quê? Porque ele quer ficar bem com todo mundo. E aí ele fala para você que fecha e deixa 7h15 está chegando menino, 7h20 está chegando menino, porque o porteiro está resistindo a uma ordem que foi dada. E aí como que a gente faz? Então, a primeira coisa, você vai ficar junto com ele. Você não está ali recebendo as famílias? Recepcionando as famílias? 7h10. Fulano, vamos fechar o portão? Faz isso uma semana. E aí você estará com ele, você estará junto dele, né? Oferecendo suporte, oferecendo orientação. Na próxima semana você recua.
fica de longe, né? É claro que a gente tem que saber fazer isso para não transparecer que você está ali perseguindo a pessoa, né? Porque tem gente que não sabe fazer e aí o funcionário fala assim, o fulano está me perseguindo. Não, né? Então, você está lá dando a volta na escola no início do horário, que isso é uma coisa importante que todo gestor precisa fazer, e você vai ver que tem gente entrando depois das 7h15. Você vai chamar e conversar, né? Então, assim, olha, eu observei que hoje e ontem e anteontem chegaram alunos, né? Fora do horário, aconteceu alguma coisa? Então, ofertar orientação, não é? Porque muitas vezes a pessoa fica com dó, né? A pessoa está deixando ali para ser bonzinho. E aí você vai chamar, você vai orientar, você vai explicar por que ele não deve agir assim. Você precisa explicar. Muitas vezes as pessoas não fazem porque elas não acham importante ou porque elas não entenderam. E aí não adianta você bater de frente, entendeu? Então, oferecer suporte e orientação, tá certo? Muitas vezes a pessoa fica inseguro de tomar determinadas decisões, né? É igual um caso de uma coordenadora que eu tive, e aí na época eu já era diretora da escola, e nós combinamos de mudar a prática, não é? De ensino de aprendizagem. Foi logo no início dos anos 2000, né? E aí a gente definiu que para a educação infantil e fundamental 1, nós iríamos trabalhar por projetos interdisciplinares. E aí eu dei toda a orientação, a gente construiu as orientações no coletivo, com os coordenadores, com os professores, né? A gente pegou ali formações continuadas para poder estudar, enfim, definimos. O que eu descobri? Que a coordenação não estava conduzindo o processo de acordo com o que nós havíamos combinado. E aí eu fui me certificar dessa informação, de que realmente a coordenadora não estava cumprindo, né? Eu fui me certificar, realmente eu vi. Então, ali naquelas andanças minhas pelos setores, né? Eu perguntei aí como é que estão os projetos. Aí ela falou comigo assim, Patrícia, não deu certo. Eu falei, mas por que não deu certo? Porque os professores não conseguiram fazer. Então, assim, primeira coisa, né? Por que você não me pediu ajuda? Por que você não me procurou? Ela ficou, na verdade, com vergonha, porque ela também não sabia. Então, aí foi um processo longo de retomar, de estudar de novo, de orientar novamente. Fizemos mais capacitações até que o projeto ganhou corpo e ficou maravilhoso. Então, muitas vezes, a gente acha que é má vontade. Pode até ser má vontade, né? Mas é uma falta de habilidade da pessoa em assumir que não sabe, assumir que é inseguro, assumir e prefere ficar ali fazendo aquilo que fazia há 30 anos atrás. Como que a educação muda, gente? Como que a educação muda se a gente não mudar? Se a gente continuar fazendo tudo que a gente fazia lá atrás? Então, lembre-se disso. A resistência tem um fundo de insegurança. Por isso, estratégia número 2, você precisa oferecer suporte e oferecer orientação. Tá certo? Muito bem. Lembrando que essa coisa do delegar, que eu acabei de falar para vocês aqui, eu vou falar também lá na jornada, tá? Olha, gente, às vezes, em função da resistência, né, eu acabo usando do poder do cargo para mandar alguém fazer alguma coisa. Às vezes eu não consegui fazer pela minha influência e aí eu falo assim, olha só, eu estou mandando fazer. Não faça isso. Isso aí é uma armadilha que todo gestor pode cair. Autoritarismo não resolve. Você precisa liderar com autoridade. E a autoridade, ela vem da sua competência técnica. Então, mais uma vez, prepare-se. Corra atrás, estude.
Se prepare para poder enfrentar. Não fique na defensiva. Mostre que você está preparado e que você sabe. E que com você eles podem contar. Porque quando a gente mostra, não é, que eu domino a situação, a confiança dos outros ela vem, tá certo? E a última estratégia, então, para liderar pessoas resistentes. Bom, a primeira estratégia, eu conquistei a minha equipe. A segunda estratégia, eu ofereci suporte e orientação. A terceira estratégia é colocar limites e force-os para que as pessoas cumpram-os. Tá certo, gente? Quando lidamos com pessoas muito difíceis, não é essencial estabelecer os limites. Vou dar o exemplo de novo no caso do porteiro. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu chamei o fulano para poder tomar um café na minha sala, né? Eu conversava com ele, quer dizer, eu quebrei aquele gelo. Porque eu poderia muito bem ficar com raiva e só cumprimentar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas não, eu fiz questão de me aproximar dele, né? E entender por que ele não estava obedecendo. Porque, na verdade, ele estava descumprindo uma ordem, que era muito importante. Por que era importante? Por que eu preciso educar as crianças em relação ao horário, em relação à pontualidade? Porque se ele não for educado para chegar no horário, ele vai ser demitido do primeiro trabalho porque ele não tem essa responsabilidade de chegar no horário. É isso. É por isso. Não é mesmo? Então, as regras que nós temos nas escolas, elas têm uma função social. Elas têm uma função de educar para a vida. Por isso que o fulano da portaria precisava cumprir aquela regra. E aí, então, a terceira estratégia é colocar limite. Colocar limite e forçá-los. Então, eu preciso reunir todo o meu grupo, né? Em algum momento eu reuni e falei o seguinte: pessoal, aqui nessa escola nós temos essas regras de convivência, não é? Eu não vou falar exatamente só do problema da falta de pontualidade daquela pessoa, não. Eu vou colocar a regra do jogo para todo mundo no início, tá certo? Vou colocar a regra do jogo para todo mundo, os combinados, não é? E aí, em determinado momento, eu vou forçar o cumprimento daqueles combinados. Então, toda regra é um limite que eu estou estabelecendo. Tem data para entregar prova, para poder entregar diário, para poder chegar na escola, começar a aula, terminar a aula. Isso aqui não pode ser um samba do crioulo doido. Ah, Patrícia, mas eles não cumprem. Eu coloco regra, mas ninguém cumpre. Então, você não está sendo líder. Você está sendo o quê? Que você fala e ninguém obedece. Você vai precisar rever o seu posicionamento. Você vai precisar rever a sua postura. Entende? Então é o seguinte, tem a regra. Se não cumpriu, você vai advertir verbalmente, você adverte de novo verbalmente, você depois adverte por escrito, até as medidas mais drásticas. Correto? Então, assim, existem recursos, existem estratégias para a gente lidar com qualquer situação dentro da escola. Existem técnicas, existem estratégias. E essas que eu estou apresentando para vocês são 3 que são, como que eu posso dizer? Elas são eficientes para lidar nessas situações. E eu tenho certeza que se vocês levarem a sério essas estratégias desse jeito que eu estou dizendo, vocês vão conseguir uma transformação com essas pessoas resistentes. Eu já vi casos de pessoas resistentes mudarem o estilo de se relacionar. Por quê? Porque recebeu orientação, recebeu acompanhamento, recebeu atenção, recebeu suporte. Que esse é o nosso papel. Não vá achando
que você vai chegar na escola e que todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas não sabe mesmo. Nem a gente sabe quais são as atribuições da gestão. Aliás, lembrando vocês, na jornada eu vou falar sobre isso. Quais as atribuições do gestor? Eu tenho que ter clareza do meu papel. E uma das atribuições é formar a minha equipe. É capacitar as pessoas da minha equipe. Muitas vezes eles não fazem porque eles não sabem. Tá certo? Bom, gente, estamos chegando ao final, então, né, da nossa aula. Se você quer receber o registro dessa aula, escreva aqui para mim embaixo, presente, que eu vou enviar para você, tá bom? Lembrando que amanhã eu vou falar sobre como liderar. Não, na verdade, amanhã é sobre as funções. Agora me perdi, tô aqui sem a minha anotação. Mas lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, eu venho aqui de novo para dar uma outra aula para vocês, exatamente para preparar vocês para esse ano que está aí chegando. E eu tenho assim muita esperança, né, que ele vem com muitas transformações. E aí eu trouxe uma frase para você para encerrar. É uma frase de uma pessoa assim que foi um líder, né, do movimento negro nos Estados Unidos, que é Martin Luther King, e ele fala o seguinte: se a história ensina alguma coisa, é o que mais é difícil de vencer. Tem uma resistência fanática e jamais cede por vontade própria. Vou falar de novo. Se a história ensina alguma coisa, é que o mal é difícil de vencer. Tem uma resistência fanática e jamais cede por vontade própria. Ou seja, nós precisamos romper essa resistência, romper o mal e vencer. Tá certo, gente? Até amanhã. Tudo de bom. Fiquem com Deus.